Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso Repórter MT. Hoje nós vamos falar de direitos de um grupo de pessoas muito especiais, que é os autistas. Portanto, aqui nos nossos estúdios está a doutora advogada Fernanda Ortega Lopes, que é também presidente da Comissão de Saúde de Várzea Grande e presidente da Comissão de Saúde do IMAN. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada. Nós estamos num mês super importante, que é o Abril Azul, onde se comemora o Dia Internacional dos Autistas. Exatamente, que tem direitos e que esses direitos nem sempre é respeitado. Às vezes, eu acredito que na grande maioria das vezes, até por falta de conhecimento, né? Sim, o autismo, o espectro autismo, ele ainda é muito novo. O que a gente fala, que tem muitas crianças que vivem, que conseguem tratamentos e vivem numa bolha. Porque tem outras crianças que é até difícil, que o médico lauda e esses laudos são contestados. Então, hoje, nós temos até um projeto que autismo, ele não é uma doença. A discriminação é crime. Esse é o principal obstáculo para quem tem essa condição, doutora, na opinião da senhora? Dos Sim, casos que a senhora apura? Dos casos que a gente tem visto, a discriminação, sabe? Hoje em dia, não é mais normal falar que uma criança está fazendo birra. Toda hora ela faz uma birra? Não. Essa criança ela tem que ser olhada por uma equipe multidisciplinar. E aí é onde que a gente já entra nos graus. Leve, moderado e severo. Um autista severo. Isso dói. Isso dói para as mães, muitas mães. E aí? Então assim, eles têm direito à saúde. O SUS, no privado, nos planos de saúde. E isso tem que ser respeitado. É um direito fundamental deles. No campo da saúde, doutora Fernanda, onde que o autista ele encontra mais dificuldade de ter justamente esses direitos ali respeitados? O que a senhora pode pontuar para nós? Eu acredito que é no laudo. Por quê? Até ele ser realmente laudado, hoje em dia, tudo você precisa de um laudo. Para todos os direitos. Quando a gente entrar na parte dos benefícios previdenciários, a gente vai se falar o quê? Começa o quê? O laudo. E esse laudo é muito difícil de se ter. Por quê? Eu tenho pessoas que me relataram que no particular demorou 5 anos. Para ter um laudo dentro da rede particular. Dentro particular. E muitas vezes a gente vê aí vários municípios querendo contestar. E eu também vejo que outros municípios estão aberto a capacitar seus profissionais. Por quê? Porque é novo, é uma coisa muito nova. Doutora Fernanda, uma mãe, um familiar que conseguiu esse laudo depois de 5 anos, depois de uma vida de peregrinação para ter esse diagnóstico comprovado em laudo. Sim. Aí essa mãe vai até a escola para que essa criança consiga frequentar normalmente, né? A sala de aula, ou que a escola ofereça ali as mínimas condições. Sim. E aí ela tem isso negado ou dificultado, né, porque ainda tem isso. Quais são os procedimentos que essa família pode tomar, juridicamente falando? Essas famílias, elas têm que procurar um especialista no caso, porque vai orientar. Esse laudo já vem de uma médica. Uhum. Para que essa escola ainda quer falar? Contestar. Não. Contestar. Uhum. Não, calma aí, a sua filha, ela é leve, ela não precisa de ninguém, de um CAD, que é quem fica do lado da criança apoiando. Uhum. Porque nós temos graus em que as crianças, elas tomam remédio para elas ficarem mais calmas. E aí, e se ela agredir um coleguinha? Eu tenho casos assim, entendeu? Como que fica essa agressão? Uhum. E aí muitas vezes é negado as CADs. Como? Isso daí até foi... Passamos por um momento difícil aqui. E a AT, que é a acompanhante terapêutica também, ela não é coberta pelo SUS, né, digamos. Muitas mães que precisam, porque tem crianças que elas fazem necessidade nas roupas,
Elas não conseguem. Tem várias situações. Várias situações. Qual que são? Tem penalidades, doutora Fernanda? Ou cada caso é um caso? Sim, claro que tem. A gente teve aí recente várias escolas que negaram vaga para crianças autistas. Está vindo muito à tona esses assuntos. Está vindo muito à tona todo Felizmente, dia. porque se tem solução, a gente está aqui debatendo isso, inclusive, mas infelizmente é uma situação que ainda acontece. E aí, até na sexta-feira, que a gente fez um evento, me falaram assim, e as escolas particulares? Porque nós estamos fazendo para público. Várzea Grande, o secretário se abriu para capacitação, nós já estamos na 2ª edição. Que bom. Muitas vezes a gente chega e fala para um coordenador sobre o plano de ensino. Ele olha e fala assim, hã? Como assim? Porque essa criança autista não é só o coordenador que vai lidar com ela. Os professores estavam em sala de aula. Vai ser desde o porteiro até o merendeiro. Por quê? Ela pode chegar lá pra tia da merenda e falar assim, ai tia, purê de batata eu não gosto. Vai falar assim, ah não, isso daí não dá. Já tá fazendo frescura. Não é a seletividade. Eles têm a seletividade deles pra tudo. Queira mudar uma criança autista, ela tá nessa cadeira. Você vai comprar briga se você mudar pra outra. Porque ela já acostumou aqui, tudo aqui, pronto, acabou. Sim, e doutora Fernanda, diante de tudo isso que a senhora nos falou, eu volto ainda a insistir naquela pergunta do início, que era: quando uma família leva uma criança para uma instituição de ensino e aquilo é dificultado, a gente teve até exemplos aqui de uma vereadora aqui do nosso município aqui de Cuiabá, da nossa capital, passou por esse... É um dos muitos relatos que a gente sabe, né? Que foi ali tentar matricular a criança numa turminha e aquilo foi negado, foi dificultado. Enfim, todos os empecilhos da vida são apresentados para que isso não aconteça. Quando uma família enfrenta uma situação como essa instituição, ela corre o risco de ser penalizada. O que a lei assegura, de fato e de verdade, nesses casos? Sim, eu acredito que ela foi muito corajosa, essa pessoa, né, essa vereadora, conheço muito, em denunciar. Por quê? É crime, gente. A criança, ela estava lá, ela queria estudar. E aí, negar? Ah, mãezinha, a gente vai ver uma nova turma e aí vamos te ligar, tá bom? Tá bom. Só que aí a gente tem uma delegacia especializada para pessoas com deficiência. Igual a gente tem da mulher, do idoso. Nós temos várias delegacias especializadas. E aí, sim, são penalizados. O processo vai correr. Cada caso é um caso. Este caso aí, ele está correndo contra essa escola, né? Que até veio à tona em vários sites, vários repórteres. Então, vai ter uma penalização, sim. No campo da saúde, quais que são as principais dificuldades que a criança portadora que tem essa condição de autismo enfrenta, e as famílias também? Onde que teve a questão do laudo, né, que a senhora falou que a peregrinação já começa aí, mas além disso, além dessa dificuldade desse diagnóstico, que mais dificuldades as famílias enfrentam e quais são os direitos que essa criança, essa pessoa, ela tem que ter acesso? Olha, no campo da saúde eu vejo a dificuldade que eles mais enfrentam é que, quando são diagnosticados, a aceitação. Muitas vezes a família não quer aceitar. Ela tá vendo, só que ela não quer aceitar. Então ela não leva pro médico. Leva pra escola e deixa lá. Tem isso. Aí tá, quando ele tem um laudo, no campo da saúde, é conseguir o tratamento. Hoje nós temos o tratamento ABA, ele aí é em torno de R$20 mil por mês. Para uma criança, para ela fazer, para ela se desenvolver. Hoje nós temos crianças que frequentam terapia todos os dias. E ela vai para a escola 3 dias. Porque a terapia, nesse momento da vida dela, é mais importante. Ela não pode faltar. Mas o que acontece? Vou fazer um plano de saúde para o meu filho. Tá. E a coparticipação? Um plano de saúde aí, hoje, básico, para uma criança, né, de 0 a 18 anos, 230, 240, tá. Mas e a coparticipação de 20 mil? Se tá no tratamento ABA?
Eu vejo muitos pais reclamando na saúde de como pagar financeiramente. Isso daí que é uma coisa muito difícil. O tratamento. Você sofre para ter o laudo, depois você sofre para conseguir o tratamento. O SUS, ele oferta esses serviços? O SUS, tem por obrigação tem por obrigação. Esse serviço, doutora Fernanda? Sim, ele tem por obrigação. Já foi criado vários, porém, tem muitos, a gente entende. Eu sei. Tem muita gente esperando. E aí a gente já começa no direito deles, no direito previdenciário. Porque eu tenho escutado muitas mães que chegam pra mim e falam assim, olha, isso vai ajudar muito, vai me ajudar muito. Por quê? A pagar os remédios, mesmo que o SUS tem. Até a questão de alimentação, né, que a senhora colocou aqui. Alimentação, entendeu? Que o autista, ele tem particularidades. A seletividade dele, ele é seletivo. Ele é seletivo na amizade, ele é seletivo no comer, ele é seletivo em tudo. Então, assim, e aí eu já começo com você no direito previdenciário dele. Certo. Dessa criança. O que ele tem direito? O que ele tem direito? Ao BPC LOAS. O que é isso? Esse daí é um benefício de prestação continuada. A criança autista, ela tem direito sim. É pelo INSS e o valor é um salário mínimo. Porém, a gente tem requisitos para o BPC, né? Porque tem muitas mães que elas largam a profissão para cuidar dos filhos. Tem crianças que, assim, elas não conseguem ficar sozinha. E aí essa mãe larga tudo, larga a vida. Ou eu já vi até o pai. A mãe trabalha e o pai cuida, porque não tem quem cuida. Como que vai fazer? Todo dia você pegar seu filho, colocar e levar para terapia. Então, ele vai junto ao INSS pedir esse benefício. Certo. Aí, Fernanda, por onde começa? Gente, tem que começar pelo cadastro único. A gente precisa saber quem que está nessa família. Por quê? O BPC, ele tem um requisito, que é 1/4 do salário, para receber ele, né? Ele não é para todo mundo, para quem tem alta renda, eu posso falar hoje, né? Sim. Então, assim, tá, você entra com processo administrativo no meu INSS, é um caminho. É o primeiro caminho que você tem que tomar. Certo. A mãe leva na consulta com a assistente social, depois passa de novo pela perícia. E aí, é indeferido o benefício? Vai judicializar. Certo. Porque aí é só o juiz que vai falar. Aí vai ser nomeado um perito para ver os graus dessa criança e ser implantado esse benefício. E a gente tem visto, assim, muito claro que tem alguns que realmente é concedido o benefício, mas é muito mais hoje negado. Mais negado. Nós temos também da aquisição de veículos. Todo autista, ele tem 30%. É em cima do IPI. Da redução. E aí pode ser trocado a cada 3 anos um carro. Aí vem e me pergunta assim, e no imposto de renda? No imposto de renda, nós temos que tomar cuidado. Não é qualquer coisa no imposto de renda que é isento. É apenas no benefício ou na aposentadoria. Entendi. Agora, se ele recebe outras coisas, vai ter que sim. Prestar contas. Sim, pro imposto de renda. O autista, ele tem direito a atendimentos prioritários? Sim, foi criada agora, né? Vagas, a gente vê aqui shoppings, estabelecimentos. E entrou aquele laço do autismo, que ali também tem as deficiências ocultas. Então, o que acontece? Hoje não só é a gestante, o idoso, não. Hoje o autista, ele também tem o atendimento prioritário. Por quê? A criança autista, tem muitas crianças que elas não conseguem ficar no barulho. Aí eu vejo que isso é um constrangimento. Eu estava até conversando com um amigo meu, que é meu vice-presidente, e ele falou assim que ele tinha ido no circo. E aí ele estava com a filhinha dele, com o filho e com a enteada. A menininha
ela tem. Ele falou assim, olha, eu tive que explicar pro meu filho que ela era uma estrelinha, que por isso que a gente tinha que passar na frente. E aí chegou lá, apresentou tudo. Então assim, eu vejo que os estabelecimentos, eles já estão bem orientados quanto a esse atendimento prioritário. Que bom, doutora Fernanda, a gente já está chegando aqui ao final da nossa fala e eu quero agradecer muito a sua participação conosco, por ter nos trazido esclarecimentos acerca de direitos que precisam muito ser respeitados, que a gente precisa conhecer quais são, né, esses direitos. Então, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço e estou sempre à disposição e eu falo, essa é a nossa causa. Muito bem, pois agora ela é nossa também, precisa ser uma causa sua, que acompanha aqui o Repórter MT. Minha gente, a gente vai se despedindo com muito carinho, agradecendo a sua companhia. Continue ligado nas notícias aqui do Repórter MT para que você fique sempre muito bem informado. A qualquer hora a gente volta com um novo entrevistado e um novo assunto para você. Até mais.